Sejam bem-vindos ao programa Você em Foco. Nós estamos recebendo hoje o empresário, produtor rural, gerador de emprego aqui no oeste da Bahia, especificamente em Luiz Eduardo Magalhães, e agora como pré-candidato a deputado federal, Rogério Faedo. Rogério Faedo, seja muito bem-vindo ao programa Você em Foco. É uma satisfação participar aqui do seu programa, que com certeza muitas pessoas buscam a informação e o Você em Foco tem trazido e tem feito esse papel. É isso aí, o programa Você em Foco tem por objetivo informar aos moradores de Luiz Eduardo Magalhães e de toda a Bahia tudo aquilo que está acontecendo. É por isso que nós trazemos pessoas de referência e de responsabilidade, como o nosso pré-candidato a deputado federal, Rogério Faedo. A mesa não é redonda, mas o negócio aqui é estreito. Rogério Faedo, conte um pouco da tua história, quem é o Rogério Faedo e como veio aqui para Luiz Eduardo Magalhães. Rogério Faedo é um gaúcho que saiu do Rio Grande do Sul há 37 anos. Pai de família, empreendedor, e gosta muito de falar sobre todos os assuntos. Às vezes, a gente fica pensando, será que Faedo veio para a Bahia para fazer história? O porquê que Faedo saiu do Rio Grande do Sul para vir aqui desbravar esse oeste? Então, eu sou essa pessoa, pai de família, empresário, e que largou o Rio Grande do Sul em busca de novas oportunidades no Brasil e vim para o Oeste justamente porque aqui se ouvia falar muito que aqui existiam terras baratas, como muitas famílias largaram o seu Rio Grande do Sul e vieram aqui para o Oeste prosperar, buscar novas vidas, novos horizontes e uma prosperidade para a sua família. Então, Faedo é isso aí. É uma pessoa que quer e sempre gostou de desbravar e empreendedor, e por isso que eu vim para o oeste da Bahia. É isso aí, esse é o Rogério Faedo. Sabemos que toda mudança de região, de habitat, há alguns desafios. E quando o Rogério Faedo chegou à Bahia, quais eram os maiores desafios da região e como foi participar do desenvolvimento aqui do Oeste Baiano, principalmente de Luiz Eduardo Magalhães? Jonatas, aqui era uma região onde que não tinha nada. Assim, existia muito uma expectativa, grandes expectativas na região, mas praticamente nós não tínhamos nada, não tínhamos estrada, não tínhamos infraestrutura nenhuma, energia elétrica, não tínhamos água, não, na verdade não se plantava nada. Então tudo que a região proporcionava para a gente era extensão de terra. E foi o que atraiu a nossa vinda para o oeste, extensão de terra, porque lá no Rio Grande do Sul, Jonas, é todo pequeno produtor, agricultura familiar, e quando a gente soube das informações que o oeste tinha grandes extensões de terras e realmente as terras eram baratas, então muitas famílias, como eu também, a nossa família, família Faedo, veio para cá para desbravar esse oeste. E as dificuldades, como eu falei antes, gigantes. Nós não tínhamos estrada, não tínhamos energia elétrica, nós não tínhamos água nas fazendas. Chegamos aqui na década de 90, 89 especificamente, abrimos uma picada para entrar na fazenda. Compramos uma fazenda aqui na Estrada do Café, na época era Anel da Soja, como até hoje é conhecido, e chegamos na fazenda, abrimos uma picada, descemos o trator na porteira da fazenda, abrimos uma picada e construímos lá um barraco de lona. Então, para tu ver as dificuldades que nós tínhamos. E aí começamos a desbravar esse oeste, a derrubar o cerrado com a autorização, lógico, tudo documentado, tudo bem dentro da lei. E aí começamos a desbravar, abrir áreas, plantar, e aí começou a prosperidade. Com muitas dificuldades, às vezes prejuízos, às vezes com vontade até de voltar para o Rio Grande do Sul, porque as dificuldades eram gigantes, mas continuamos na persistência e, graças a Deus, hoje o Oeste é o que é hoje,
uma das maiores economias do Brasil está aqui no Oeste. O Rogério Faedo, ele tem história em Luiz Eduardo Magalhães, só que antes de chegar em Luiz Eduardo Magalhães, já tinha uma história em construção no Rio Grande do Sul. E o que que fez o Rogério Faedo largar é, o conforto? Porque quando se fala de conforto, porque está na própria terra, é bom, é mais familiar, a gente consegue falar a própria língua do nosso povo. E como foi tomar essa decisão de sair da sua região, da sua cidade, do teu estado e vir para Luiz Eduardo Magalhães? Foi uma decisão unânime da família ou o Rogério Faedo veio e depois a família viu que estava dando certo, veio junto? Como foi isso? Veja bem, Jonas, é uma decisão muito difícil. Uma decisão que a família pesou muito. Como a gente veio, eu vim com outros irmãos para cá, então um encorajou o outro, porque vim para uma região onde não tinha praticamente nada. Largar o Rio Grande do Sul, onde que nós tínhamos uma qualidade de vida melhor. Mas também tínhamos a questão que era a agricultura familiar. Então, a família grande, nós somos uma família de 15 irmãos, todos praticamente vivendo daquele pequeno negócio, que nós tínhamos negócio também lá, oficina mecânica, um posto de combustível e agricultura familiar. Aí, vindo para cá, foi uma decisão difícil, mas uma decisão muito pensada, porque era a única forma de a família prosperar nos negócios, era abrir extensões para plantar áreas maiores. E a agricultura tem esse poder de fazer com que as famílias transformem a sua própria qualidade de vida, porque a agricultura, ela é, além de ser, assim como eu vou te dizer, uma atividade de risco, mas é uma atividade onde, quando dá certo, as pessoas e as famílias prosperam. E foi realmente o que aconteceu aqui. Como eu disse, nem sempre foi louros, nem sempre foi tudo alegria. Teve muitas dificuldades, muitas tristezas, como também eu falei há poucos dias, nós perdemos um irmão num acidente aqui no ano de 2010. Então, tem essas questões na vida da gente que faz com que, às vezes, a gente pensa, será que valeu a pena? Mas valeu a pena. Valeu a pena porque hoje o oeste da Bahia é o que é, porque teve pessoas, teve famílias, e a nossa foi uma delas que acreditou nesse oeste e trabalhou muito, muito suor, mas trouxe a prosperidade além da nossa família, também para muitas famílias que a gente sempre trabalhou, sempre prosperou e sempre trouxe oportunidade para outras famílias com nossos colaboradores, que hoje, para tu ter uma ideia, Jones, eu tenho um funcionário que desde que nós chegamos aqui até hoje trabalha com a nossa empresa, com a nossa fazenda. Quer dizer, isso para nós é gratificante, pois além de nos ajudar, percebe-se que a gente tem assim um bom convívio com os nossos colaboradores. O Rogério Faedo já pensou em desistir? Quando olha para tudo que já viveu, já chegou um momento aonde o Rogério olhou e falou assim: aqui é o ponto final, não consigo mais. E o que que te motivou a não desistir? Veja bem, eu vou contar aqui rapidinho como é que foi em 94. 94 nós chegamos aqui num ponto, nós chegamos em 89, fizemos a primeiro plantio, tivemos problemas de colheita, não colhemos, praticamente tivemos prejuízo total. Aí o ano seguinte a gente também plantou e também não foi muito bem. No terceiro ano a gente conseguiu produzir bem, mas aí já acumulou dívidas. E aí a gente pensou em 94, vamos embora, vamos voltar para o Rio Grande. Foi quando a gente tomou a decisão de vender a fazenda com os irmãos, e aí parece que é coisa de Deus. O gerente do Banco do Brasil, porque desde que nós chegamos aqui, nós procurávamos fazer a agricultura irrigada. E não saía financiamento, não tinha linha de crédito para que a gente pudesse pegar dinheiro no banco, porque a gente veio para cá com pouco recurso, com muita coragem e com muita vontade de trabalhar, mas não tinha recurso. E aí, quando nós decidimos vender a fazenda, tínhamos até fechado um negócio, o gerente do banco ligou: ei, Faedo, vem aqui no banco que saiu o financiamento do pivô de vocês. Rapaz, aí foi uma decisão e uma encruzilhada muito difícil, porque nós havíamos feito o negócio da fazenda,
Aí ligamos para o futuro comprador, não tínhamos assinado nada, e eu pedi para ele, Cassol, que era na época Marcos Cassol. Cassol, saiu um financiamento do banco, se nós desmanchar o negócio, tu concorda em desmanchar? Eles, Faedo, o que eu mais quero é que vocês continuem aqui na região. E aí foi ano que nós fomos ao banco, pegamos o financiamento do pivô, e foi o nosso primeiro pivô de 100 hectares, tocado com óleo diesel, que na época não existia energia elétrica, com óleo diesel, e plantamos a primeira safra em 94 de feijão. Por isso que muitas pessoas da região de Irecê, Morro do Chapéu, essa região aí, vinham para cá buscar trabalho, buscar oportunidade de crescer, e aonde que eles encontraram aqui no Oeste essas fazendas que começaram a plantar feijão irrigado, aonde que a abundância de mão de obra era gigante. Quer dizer, a falta de mão de obra era gigante daqui. Então as pessoas vinham de fora e vinham aqui e levavam o seu recurso, ganhavam o seu dinheirinho e voltavam para casa muito felizes, porque a região oeste começou a plantar feijão irrigado, e eles vinham aqui trabalhar para nossas fazendas, aonde que muita gente hoje me reconhece nessas regiões, justamente porque naquela época nós proporcionamos oportunidade de trabalho e renda para essas pessoas. Rogério Faedo, qual que é a sensação de olhar para trás há 35 anos, né, 37 ou 40 anos, onde a família Faedo tomou a decisão de sair do Rio Grande do Sul e vir para Luiz Eduardo, que na verdade não se chamava Luiz Eduardo. O senhor que é mais experiente, do Mimoso do princípio, Oeste. era o Mimoso do Oeste. É, e hoje, após quase 40 anos, qual que é a sua sensação de olhar para tudo isso, de olhar, como o senhor bem frisou anteriormente, para pai de famílias que criaram, até formaram as suas famílias ali dentro das propriedades Faído? Qual que é a sensação hoje como empresário que o senhor tem? É uma sensação assim de gratidão, primeiramente a Deus, e de satisfação, daquele, assim como dizer, do dever cumprido, que aquilo que nós nos propomos a sair do Rio Grande e vir aqui, abrir fazenda e plantar e prosperar, graças a Deus, com a bênção de Deus, a gente conseguiu. Então é uma satisfação de gratidão muito grande a Deus e a tudo que a gente conquistou aqui de patrimônio, de amizade e de ajudar a região a realmente prosperar e desenvolver. Veja bem, Mimoso do Oeste, o que era quando nós chegamos aqui? Era um posto de combustível. Tudo isso se transformou no que é hoje a região oeste e principalmente Luiz Eduardo Magalhães, que é a quinta economia da Bahia, mas não é por ajuda de governos, não é por ajuda de políticos, nenhum. Aqui é puramente a bravura dos desbravadores, das famílias que vieram, como a nossa família Faedo veio para cá, com coragem e com vontade de fazer a transformação que o Oeste precisava. E hoje está aí. Então, a satisfação hoje é assim como eu vou te dizer, é uma sensação de dever cumprido com aquilo que nós nos propomos a sair do Rio Grande do Sul e vir aqui para a Bahia. Trazer a prosperidade para as famílias e, para, lógico, para a região. O Faedo esperava essa proporção de tudo que aconteceu? Era algo que já estava à vista ou foi se surpreendendo dia após dia no decorrer dos anos? Porque quando o Faedo fala da sua história, fala da sua trajetória, ele chegou aqui muito, talvez limitado por causa das dificuldades. Há 40 anos, 35 anos atrás, e o Faedo esperava tudo isso, já era algo que era visível ao Faedo, ou foi se surpreendendo tempo após tempo, ou não dizer safra após safra? Não, é isso que eu digo, tudo era incerto, tudo era dúvida. Nós não tínhamos tecnologia, nós não tínhamos sementes para plantar, saber se aquela semente ia produzir ou não. Nós não tínhamos maquinário para poder arar a terra, preparar o solo. Então tudo era assim muito desafiador, muita incerteza, mas como eu sempre digo, o povo do Sul, não desmerecendo outro povo,
mas é um povo muito aguerrido. Ele, quando ele determina ir para uma região, e isso aconteceu na história toda do Brasil. Saíram do Rio Grande do Sul, vieram para Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, São Paulo, Minas Gerais, e chegaram na Bahia. Então, é um povo que realmente, quando ele se determina a fazer alguma coisa, vem e desbravou o seu oeste. Então, as dificuldades foram gigantes. A gente não sabia nunca como é que seria o dia da manhã. E safra após safra, cada ano a Bahia, Jonathan, ela é assim atípica, pois o clima aqui, nenhum ano é igual ao outro. Cada ano é uma surpresa. Às vezes chove bem, às vezes chove médio e às vezes não chove direito. Aí você perde safra, tem prejuízo. E aí que quando a gente pensa em agricultura, o risco da agricultura, eu como produtor rural, que tenho a minha vida praticamente toda ela na agricultura, principalmente na Bahia, assim, eu vejo assim a falta de governo que incentive e que traga condições para que o produtor consiga produzir e ter uma renda. Porque uma coisa é você plantar, uma coisa é você plantar e ter renda, ter lucro. Geralmente na história de 40 anos aqui, pode ter certeza, 20%, 50% dos plantios aqui não foram lucrativos. 50% pode ter sido lucrativos, porque nós conseguimos fazer com que uma saca de soja, quando nós começamos em 90, nós produzimos 25 a 30 sacas. Hoje, com a tecnologia que existe, com o conhecimento na parte de maquinários, que são máquinas modernas, com tecnologia avançada, também com a questão de preparo de solo, que a região a gente aprendeu a cultivar o solo e preparar ele. Hoje, para tu ter uma ideia, de uma saca para 30, hoje nós conseguimos de uma saca para 100 sacas, até mais, de soja. Então, para tu ver como que as coisas foram evoluindo. Mas isso, como eu disse antes, nunca se teve a previsibilidade ou assim imaginar que aquele ano seguinte seria melhor. Sempre foi uma grande dúvida. Mas com aprendizado, com as tecnologias e com as variedades de sementes, a gente conseguiu vencer todos esses obstáculos e realmente produzir e prosperar. Estamos aqui, você que está acompanhando o programa Você em Foco, com o empresário, produtor rural e pai de 3 filhas e agora avô Rogério Faedo. Falando um pouco da família Rogério Faedo, qual que é a sensação hoje de olhar para suas filhas, né? Vocês têm 2 filhas que são formadas, tem mais uma que está em desenvolvimento, que é a Helena, e agora tá vindo um neto aí, o Faedo. Qual que é a sensação como pai, como avô, diante de tudo que enfrentou, tá vendo que tá vivendo o que está vivendo hoje? Qual que é a sensação? Veja bem, a família da gente é tudo que a gente tem, né? Uma dádiva de Deus, é uma bênção de Deus. A gente tem uma família e que realmente eu sou muito grato a Deus por ter tido 3 filhas, né? A Raquel, que hoje está se formando em medicina, está lá morando no Rio Grande do Sul, e que vai me trazer esse presente de Deus que vai ser um neto, e é um neto homem. Então, para mim está sendo assim, eu estou muito feliz, muito até às vezes fico imaginando como é que os 61 anos de idade vou ser vovô, como é que vai ser o Rogério Faedo vovô. Mas pode ter certeza, eu já estou com uma filha, tem a Marina, que é arquiteta, mora em Belo Horizonte, e a Helena, que é também, assim, transformou a minha vida, essa minha filha, porque ela é minha companheira, ela é a que hoje, assim, eu imagino que ela vai seguir os passos do pai na fazenda para tocar os negócios, que as outras duas, elas não gostaram muito, gostavam de fazenda, mas preferiram outra profissão. Também tudo é coisa de Deus. E assim, agora chegando a esse neto, eu com certeza agradeço muito a Deus por ter
tido essas 3 filhas e agora essa oportunidade de ser avô. Nós estamos aqui na live pelo nosso aplicativo, tem pessoas aqui já declarando, Rogério Faído 2026, Rogério Faído é o meu deputado. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o tema política. Nós estamos conhecendo aqui o Rogério Faído, empresário, o Rogério Faído, produtor, o Rogério Faído, pai, o Rogério Faído, avô. Mas agora nós vamos mudar um pouco o foco desse assunto, porque nós estamos vivendo um período político, né? E o Rogério Faído surgiu como um nome forte para pré-candidato a deputado federal. É isso aí. Você que está nos acompanhando pela live, Rogério Faído, ele surgiu como pré-candidato a deputado federal e há muitos questionamentos de como o Rogério Faído adentrou nesse meio político. A política estava no sangue, está no sangue do Rogério Faído, ou foi diante de toda a circunstância vivida no decorrer dos tempos que fez o Rogério Faído tomar a decisão de se tornar político? Veja bem, eu sempre gostei de política. Meu pai, lá no Sul, foi vereador, foi subprefeito e foi delegado. Então, essa veia política eu adquiri do meu pai. Meu pai faleceu com 63 anos de idade, faleceu novo. E eu sempre acompanhei a vida toda dele na política. Como eu gosto de política, eu também, em 96, eu fui candidato a prefeito lá na minha cidade, numa cidadezinha pequena lá do Rio Grande do Sul, chamada Água Santa. E por destinos e eu sempre coloco tudo o que acontece na vida da gente nas mãos de Deus, eu perdi a eleição lá por 30 e poucos votos. Quer dizer, foi uma eleição onde que eu achava que eu teria a vitória, mas infelizmente não conseguimos. E aí eu já tinha a propriedade aqui essa fazenda aqui na Bahia. Eu disse, não, eu vou morar para a Bahia definitivamente. E foi onde que eu vim para cá. Então, eu sempre gostei de política, sempre fui um homem de posicionamento e nunca fiquei em cima do muro. E aqui também em 2016, eu fui candidato a vice-prefeito. Foi registrada a chapa com o Fábio Lauck e depois a gente acabou o candidato a prefeito Fábio Lauck desistiu da candidatura, então nós não fomos para as urnas. Então, nessa trajetória aí na política, eu sempre acompanhei. Em 2018 tive com o Jair Bolsonaro, que eu estou até hoje na direita, defendendo a direita, defendendo os valores da direita. E eu vejo hoje que as pessoas no Brasil estão muito assim divididas entre esquerda e direita. Por que esquerda e por que direita? Direita são os valores de Deus, pátria, família e liberdade. É aquilo que eu defendo. Eu sou contra bandido, eu sou contra a droga, eu sou contra aborto. Quer dizer, são as pautas, são os valores que as pessoas de bem defendem. Tem gente que gosta de bandido, vou fazer o quê? É gosto. Cada um, o próprio presidente... Gosto não se discute. Gosto não se discute. O próprio presidente da República hoje diz que os bandidos são vítimas da sociedade. Ele diz que os bandidos deles não são terroristas. Quer dizer, um bandido que está com um fuzil na mão apontando para ir matando pessoas, se esse não é terrorista, então eu não sei o que é. Então, quer dizer, o Rogério Faído, gosta de política, sempre foi uma pessoa que sempre teve em todos os movimentos, principalmente do PL, da direita, tudo que foi movimento da região, da cidade e do Brasil, Faído esteve presente. Se não estava na linha de frente, estava do lado, porque nunca concordei com as coisas erradas que aconteceram no nosso Brasil. E eu acompanhei Jair Bolsonaro, e onde que eu estive com ele, viu, Jonathan? Antes dele ser preso aí há pouco tempo atrás, e ele me pediu, Faído, eu preciso de você na região oeste como representante do agro para vir defender aqui em Brasília. Aí eu disse, presidente, esse seu pedido para mim é uma ordem. Eu vou me preparar e vou sair como pré-candidato a deputado federal com o seu pedido e também com a vontade dos meus amigos, porque a região precisa, eu acho, de um representante em Brasília. O Rogério Faído, em seu discurso, sempre diz que não é um político profissional.
E o que que fez um produtor rural, um empresário, tomar uma decisão muito difícil, porque quando se fala de pré-candidatura ou de candidatura, se abre mão de empresa, se abre mão de família. E o que que fez o Rogério Faído empresário, o Rogério Faído pai, o Rogério Faído esposo, tomar a decisão de lançar o seu nome como pré-candidato a deputado federal? Veja bem, Jonatas, e os ouvintes aí. A, a questão que eu mais defendo é que o agro precisa ter representatividade em Brasília. E a nossa região precisa de um representante do agronegócio. O agronegócio que eu falo, Jonas, não é só o grande produtor, não. O agronegócio é do pequeno produtor, do mini produtor, do médio produtor até o grande produtor. Tudo é agronegócio. E a nossa região não tem ninguém lá em Brasília para trazer aquilo que a região oeste, aquilo que a Bahia realmente merece e precisa. Pois, veja bem, Jonathan, a região oeste, ela é detentora e responsável por 35% de tudo que se produz aqui na Bahia, no agronegócio, sai daqui. E nós não temos ninguém lá em Brasília para trazer aquilo que nós precisamos para a região. Como é que um deputado que está lá em Brasília, de outra região, vai saber os problemas e as dificuldades que nós enfrentamos aqui? Então, por isso que a nossa região hoje é carente de obras de governo federal, de governo estadual, porque não tem representante, não tem quem vai lá brigar para que a nossa região traga, venha para a região aquilo que a região merece, aquilo que a região precisa. Pois pagar impostos, nós pagamos muito. A região é uma das regiões mais ricas, então paga muito imposto, gera muito emprego, gera muita renda para todo mundo. Mas, quando você fala em infraestrutura, nós estamos carentes de praticamente de tudo. Então, por isso que é importante e por isso que Faedo, a pedido de Jair Bolsonaro, a pedido dos amigos e a pedido da categoria do agronegócio, lançou a sua pré-candidatura a deputado federal. Nós temos aqui pergunta dos nossos ouvintes, curiosidade dos nossos ouvintes que estão nos acompanhando pela live, que estão nos acompanhando pelo Instagram, que estão nos acompanhando pelo Matopiba Cast. O oeste da Bahia é um dos maiores polos produtores do Brasil. Por que o Rogério Faído acredita que a região precisa ter um deputado federal que realmente viva a realidade do agro? Veja bem, como eu tenho pensado e as pessoas têm falado, e é natural, quem é que vai trazer as soluções para a região e buscar soluções lá em Brasília? Porque Brasília é que está a chave do cofre. É Brasília que decide tudo na região oeste, na Bahia e no Brasil. É tudo de lá, as decisões vêm de lá. E no Congresso Nacional, principalmente. Porque, então, essa é a necessidade de ter um representante lá. Porque quem é que vai trazer as soluções para cá? É quem conhece os problemas. Quem é que vai resolver os problemas da região? É quem vive o problema. É quem conhece os problemas. E eu, como moro aqui há 37 anos, conheço todos os problemas relacionados principalmente ao agronegócio. É a minha vida, é aquilo que eu vivo o dia a dia. Então, a dificuldade de estrada, eu também sofro. Então, nós não temos estradas. Rodovias, eu também sofro. Então, precisamos duplicar principalmente essa rodovia 242. Pois daqui para o porto em Salvador, nós temos aí todo dia acidentes, uma rodovia totalmente esburacada, que já não tem mais condições dos caminhoneiros nem transitar nela. Além de não ter condições de transitar, os caminhoneiros estão perdendo suas vidas, muitas vidas são ceifadas todos os dias de carro pequeno, de caminhão. E o prejuízo iminente em cada viagem do caminhoneiro é um prejuízo. E ele sai do conforto da sua família para poder fazer uma viagem e não sabe se vai voltar. Então, é um risco a todo momento. Então, as pessoas precisam entender que a região oeste tem o poder econômico na mão. Tem o poder, tem muito dinheiro, milhões são gerados aqui.
mas de retorno praticamente não tem nada. E como é que vai vir esse retorno? Alguém que conheça essa realidade, como é a minha vida, como é eu conheço, ir lá em Brasília, lutar, brigar, ir nos ministérios, fazer leis que realmente facilitem a vida de quem quer produzir, desde o pequeno produtor. Hoje, as leis proíbem o produtor de fazer uma queimada, de limpar uma rocinha de 1 hectare, 2 hectares, porque tem o satélite que vem aí e multa o cara pelo satélite. Então, essas são leis que os burocratas fazem lá em Brasília e não tem ninguém, Jonathan, que conhece a realidade aqui no campo, porque uma coisa é você estar num ar-condicionado, numa salinha fechada lá em Brasília fazendo leis. Outra coisa é a realidade aqui no campo. Quem vai tocar o seu gado, que não pode mais deixar o gado tomar uma água na beira do rio, não pode fazer uma rocinha de 1 hectare, 2 hectares, tem que pedir autorização a tudo que é órgão, e esses órgãos, principalmente aqui, vou fazer uma crítica veemente aqui ao INEMA. Há 4 anos, praticamente, o INEMA tem dificultado a vida do pequeno, do médio e do grande produtor. Eles não têm despachado os pedidos que de licenciamento, de desmatamento, pedidos com projetos, pedidos legal, mas eles não despacham. Ou porque tá a interrogação aí. Eu tive agora na Farm Show e fiz essa pergunta lá para o pessoal, e eles dizem um pouco é por causa de sistema, outro pouco é por causa de gente, outro quer dizer, mil e uma desculpa, mas na verdade o resultado que é a entrega daquilo que a região precisa, a facilidade do produtor, eles não fazem. Então, assim, é importante a região, é muito importante ter um representante em Brasília. E ter um representante, Jonathan, não adianta ter um representante só por ter. Tem que ter um representante que conheça, que viva a realidade. Que abrace a dor do próximo. Que abrace a dor do próximo e que conheça a dor. A dor do pequeno produtor, do médio produtor, é a minha dor. Então, eu estou largando, como você falou antes, as minhas atividades. Eu não sou político, eu venho do trabalho, eu venho da iniciativa privada. Não quero ser rotulado como político, porque o político, e é importante frisar isso aqui, o político hoje, ele acha que ele é o nosso patrão. Não, ele não é nosso patrão, ele é nosso empregado. E isso, no decorrer dos anos, foi sendo desvirtuado e foi feito uma lavagem cerebral, como que o político chega na região e as pessoas têm que ir lá bater palma para ele. Eu não sou desse pensamento. Meu pensamento é de que o político é o nosso empregado, pois quem paga o salário do político somos nós, é o nosso salário. Então é importante as pessoas entenderem isso aí. E agora, nessa eleição, Jonas, as pessoas têm a oportunidade de fazer uma limpa nesses raposão, que eu tenho chamado nesses políticos vencidos, nesses políticos que prometeram 20 anos e não entregaram aquilo que o povo precisa. O Rogério Faedo, com essa identidade, com esse posicionamento, tem um político de estimação? Eu não tenho de estimação, eu tenho um político o qual eu acho que ele acertou mais do que errou. É um político que tem os valores que ele defende são os valores que eu defendo. Esse político chama-se Jair Messias Bolsonaro. Nós vivemos aí 6 dias de Farm Show, foi muito produtivo, aonde eu pude acompanhar em parte o pré-candidato a deputado federal Rogério Faedo, e eu vejo que o agro, quase em peso, ou não por que dizer em peso, está com o Rogério Faedo. Qual é a sensação, Rogério Faedo, de ser abraçado por essa categoria? Alguns pensam porque é amigo do Rogério, mas na verdade eu acredito que o agro está gritando por socorro, né? Porque, como foi bem falado pelo Rogério Faedo, eles arrumam tecnologia para multar, para dificultar a produção, mas dificultam acesso a financiamento, acesso à produtividade, a facilidade, como foi bem falado, ao escoamento daquilo que é produzido, porque às vezes o difícil não é produzir, o difícil é exportar essa produção. Então eu vejo que o Rogério Faedo hoje tem sido abraçado pelo agro. E qual é a sensação hoje que o Rogério Faedo tem de ser abraçado por essa categoria? Veja bem, tu, Jonas, acompanhou aí a nossa caminhada aí no agro,
na Farm Show. E para mim, assim, foi muito gratificante caminhar nas ruas ali da Bahia Farm Show e as pessoas dizem: Ei, Faedo, tô contigo. Ei, Faedo, minha família tá contigo. Pessoas, às vezes, que eu nem conhecia ou nem lembrava e pessoas desconhecidas, até por me conhecer pelas redes sociais. Ei, Faedo, tô contigo, você é o cara que nós precisamos lá em Brasília. Então, para mim, assim, foi uma alegria e isso me encorajou e renovou, assim, a minha vontade de realmente prosseguir nessa nossa pré-candidatura e chegar em outubro, dia 4 de outubro, assim, com essa disposição de que realmente o Oeste merece. O Oeste precisa de um representante em Brasília. E quero dizer mais para você, Jonathan. São poucos os candidatos que têm o DNA, que têm conhecimento e que vivem o agro igual eu. Eu estou dizendo poucos para não dizer praticamente ninguém. Quem tem a minha história no agro, quem tem o conhecimento e que tem a vivência no agro igual a Faedo, se tiver, eu gostaria que me apresentasse, sabe? Porque realmente eu como eleitor, busco um candidato assim, não encontro. Não encontro. Porque o Rogério Faedo, além dele ser pré-candidato, ele também é eleitor. Então, certamente, ele vai procurar alguém com a sua identidade. Há 35 anos em Luiz Eduardo, hoje, quais são as principais demandas do oeste da Bahia que o Rogério Faedo enxerga a ponto de ele entender que há uma necessidade do nome dele estar em Brasília? Veja bem, deixa eu voltar um pouquinho aqui na história de Faedo aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Eu acho que é importante as pessoas saberem disso aí. Quando eu cheguei aqui em 89, lógico, um pequeno produtor que veio aí trabalhar, desbravar o Oeste e foi prosperando. Aí, no ano de 2000, no ano de 97, nós abrimos a Mecânica Faedo. Foi a segunda mecânica aqui no Mimoso do Oeste. Então, porque eu tenho assim também, eu sou empreendedor, eu sempre gostei, e o nosso ramo sempre foi posto de combustível lá no sul, pequeno posto de combustível e uma pequena mecânica. Mas a minha história familiar veio da Itália. Os meus bisavós já vieram da Itália trabalhando com mecânica. Então eu tenho uma paixão muito grande por mecânica, por retífica, de carros e caminhões. Então essa foi uma atividade que nós desenvolvemos aqui em Luiz Eduardo Magalhães, abrimos a oficina aqui em 97. E no ano 2000, Jonathan, Luiz Eduardo Magalhães se transformou cidade. Então eu vi a cidade nascer. Eu fui um dos que participou das comissões de emancipação. Foi graças a essa emancipação que Luiz Eduardo hoje é a quinta economia da Bahia. Então por isso que eu vejo com bons olhos outros distritos como Roda Velha e Rosário. Eles precisam de alguém também, mais uma necessidade da região. Precisam alguém lá em Brasília que realmente mude a lei para que Rosário e Roda Velha se emancipe, porque Luiz Eduardo Magalhães, antigo mimoso, só atingiu essa prosperidade depois que emancipou. Então você que não conhece a história, então fique assim atento, porque eu, Faedo, participei da emancipação, fui o segundo presidente da associação comercial, que hoje se chama Acelém, onde que nós trouxemos aqui muitas oportunidades para os empresários buscarem alternativa e buscarem conhecimento para prosperar nas suas atividades. E também eu tenho um orgulho muito grande de ter feito parte e ter sido um dos que foi responsável em trazer o Banco Cooperativo Sicredi para cá. Eu fui o primeiro presidente do Banco Sicredi na Bahia, em Luiz Eduardo Magalhães. Então, veja bem, eu tenho uma história muito grande e se confunde muito a história de sucesso de Luiz Eduardo Magalhães, se confunde muito com a vida de Faedo, pois todas as etapas de desenvolvimento, Faedo esteve presente. O Faedo sempre se apresenta como pré-candidato a deputado federal pelo PL, frisa muito que é pela direita, né? O Faedo sempre fala: eu sou do PL, sou da direita. Quais os princípios que o Faedo pretende defender lá em Brasília, como candidato, se assim for eleito? Veja bem,
O orgulho meu é de dizer que eu sou de direita. O PL é o partido ao qual eu estou filiado. O Valdemar da Costa Neto, nosso presidente, João Roma, nosso presidente estadual, que hoje vem candidato ao Senado, eles, conversando com eles disseram: Faedo, você tem a legenda para ser o nosso pré-candidato do PL na Bahia. Então eu sou muito grato a eles por eles terem me proporcionado essa oportunidade de vir ajudar a direita e ajudar o PL na Bahia. E digo assim, na região oeste, eu sou o único pré-candidato da direita e do PL. Tem outros aí, outros candidatos. E vai vir outros também de outras regiões. Mas da região oeste, eu sou o único da direita que vem do agronegócio, que defende o agronegócio e que não tem rabo preso. Isso é importante frisar. Porque muitos pré-candidatos vêm aí hoje se apresentando de bonzinhos. Mas é importante o eleitor, Jonas, buscar a vida e a história de cada um. Busque. Hoje é fácil, tem informação para tudo que é lado aí. Tem ex-prefeitos aí candidato, tem ex-deputados candidato, tem gente da esquerda candidato, tem gente do centrão. Mulher de prefeito sendo candidato. Mulher de prefeito sendo candidato. Quer dizer, estude qual é a história, qual é o serviço prestado que essa pessoa tem para a sua cidade, para Luiz Eduardo Magalhães, qual é o serviço prestado que essa pessoa tem para o oeste da Bahia, qual é o serviço prestado dessa pessoa, desse pré-candidato para o agronegócio, e aí depois você escolhe. Você escolhe ver quem realmente pode te representar e pode trazer uma nova esperança para o Brasil. Eu sou de direita, eu sou do PL, eu estou com Flávio Bolsonaro, presidente do Brasil, eu não quero saber de outro candidato. Eu estou também na Bahia, quero declarar aqui meu apoio a ACM Neto, porque eu vejo que 20 anos de PT e 20 anos de promessa e quase nada entregue, então acho que chega, né? Acho que está na hora de nós darmos oportunidade para um novo governador. E eu estou com a ACM Neto. E presidente da República, eu não canso de dizer, Flávio Bolsonaro é aquilo que o Bolsonaro foi, melhorado. Ele tem mais, assim, um pouco mais de paciência que o Jair Bolsonaro e com certeza vai ter a orientação do nosso capitão para governar o nosso país nos próximos 4 anos. Então, assim, Faedo hoje é a cara do bolsonarismo da direita no oeste da Bahia. Rogério Faedo, nós estamos falando de uma campanha a nível estadual, mas aqui no programa Você em Foco nós queremos tratar também da política municipal. Como o Rogério, sendo morador há mais de 35 anos no município de Luiz Eduardo Magalhães, desde o Mimoso a Luiz Eduardo Magalhães, enxerga a política atual em Luiz Eduardo Magalhães e o que o Rogério pode contribuir para a melhoria do município? Veja bem, como eu disse, eu sempre fui um empreendedor, sempre fui um entusiasta e sempre ajudei a desenvolver a nossa cidade. Eu vejo, às vezes, certas coisas que acontecem na nossa cidade que eu, lamentavelmente, não gostaria que acontecesse. Mas eu não quero entrar nesse patamar do município porque nós estamos discutindo uma política nacional e estadual, onde que eu acho que, nesse momento, nós temos que centralizar As energias nesse projeto. O município, as pessoas vão ter oportunidade mais para frente de ver o que é melhor para o município. Mas o que é importante é as pessoas, tanto a questão estadual, o pré-candidato estadual, quanto o federal, quanto o senador, quanto o governador e quanto o presidente. É importante nós virarmos a página. Vocês têm visto aí nas mídias aí o que esse presidente que assim tem feito de mal para o nosso país. Agora mesmo teve a reunião do G7 lá na França e os caras simplesmente ridicularizaram a presença do nosso presidente. Quer dizer, um presidente que não representa a cara do povo, não representa a vontade do povo, vai lá peitar e enfrentar o presidente de uma nação desenvolvida, a maior nação do mundo, que é os Estados Unidos, quer dizer, e se ele está colocando em risco, inclusive, a nossa soberania.
Esse presidente é um irresponsável. Então, vocês prestem atenção no que está acontecendo na política. E no Estado, novamente, aí hoje o escândalo, né? O escândalo aí, que a Polícia Praticamente um Federal escândalo nacional. bateu na porta de quem? Do senador Jacques Wagner. Tem coisa aí. Veja bem, a Polícia Federal bater na porta de alguém é porque alguma coisa de errada ou suspeita de errada tem. Então, veja bem, esse senador, vocês prestem atenção, nós temos aí os nossos, Ângelo Coronel e João Roma. E uma coisa assim, também aqui na região, viu? Tem ex-prefeitos aí que a Polícia Federal bateu na porta deles há pouco tempo atrás. Quer dizer, eu não sei o que for visita que não é. Então, prestem atenção no currículo de cada pré-candidato para depois não se arrepender, dizer, ó, não sabia. Prestem atenção, pesquisem. Eu tenho certeza, eu pré-candidato Rogério Faedo, a minha ficha é limpa. Nós estamos com mais de 100 pessoas aqui na live acompanhando pelo TikTok, as perguntas têm surgido. E uma das perguntas é, com sua experiência de mais de 3 décadas como produtor rural e empreendedor, como isso pode contribuir para criar uma política pública que beneficie os pequenos, e médios e grandes produtores na Bahia? Bem, o que acontece na política hoje nacional? Nós precisamos ter as nossas demandas, as nossas necessidades atendidas. Nós precisamos ter linha de crédito facilitada para o pequeno produtor, com juros baratos, que é o que o Flávio falou quando ele esteve na Farm Show. Ele disse, eu vou reduzir juros, eu vou facilitar as linhas de crédito para que vocês possam produzir e produzir alimento para que o nosso povo, que hoje tem muita gente passando fome, não passe fome, pois produção e condições para produzir. Então, nós precisamos também atingir, veja bem, a questão da saúde. Hoje, qualquer cidadão que ficar doente e precisar de uma regulação, ele mora na fila do hospital e não é atendido. Então, a saúde é primordial para o próximo governo do Estado e do Brasil. A questão da segurança, Jonas, isso aí também é papel fundamental de um deputado federal cobrar dos órgãos estaduais para que possa ter uma segurança e para que os policiais, as forças policiais, tenham dignidade e tenham salários melhores, tenham melhores condições de combater o crime organizado. Então, tudo isso é o preparo, é a necessidade de ter um representante em Brasília, da região oeste e da Bahia, principalmente da direita. Você está acompanhando o programa Você em Foco. Estamos recebendo aqui o pré-candidato a deputado federal Rogério Faedo, que está contando um pouco da sua história, da sua trajetória. E muitas perguntas têm surgido aqui nas lives. E uma das outras perguntas que tem surgido na verdade, uma declaração, Rogério Faedo. Muitos municípios do Oeste geram riquezas para o Brasil. E nós podemos, todos os dias, observar isso. Mas ainda enfrentam problemas básicos. Que eles têm enfrentado tempo após tempo. O que falta para que essas regiões recebam investimentos compatíveis com sua importância econômica? Porque sabemos que a Bahia ela é uma região de riqueza, de prosperidade, olhando para Luiz Eduardo Magalhães, olhando para Barreiras, olhando para Correntina, para São Isidério, nós vamos ver que são regiões que são riquíssimas, né? Mas que às vezes enfrentam algumas dificuldades. O Rogério Faedo sendo candidato eleito, qual que é a sua visão para essas dificuldades? Veja bem, o papel do deputado federal é justamente trazer o desenvolvimento para a região, ou buscar nos ministérios os projetos para desenvolver a região, como estradas, infraestrutura, energia elétrica, que hoje muitas fazendas precisam de energia elétrica e nós não temos disponível. Como é que vai fazer isso aí? Bater no Ministério de Minas e Energia e exigir que eles facilitem, principalmente hoje nós temos muitas usinas solares que a nossa rede, a nossa Coelba não permite interligar, porque
A estrutura da Coelba hoje é arcaica, é muito atrasada, e aí tem as usinas prontas, os empresários investiram, muitos fazendeiros investiram, e a usina está ali parada que não consegue interligar. Então, isso é o papel do deputado federal buscar a região. Essa questão de aeroporto, por exemplo, nós precisamos ter um aeroporto em Luiz Eduardo Magalhães. Precisa ser urgentemente concluir o aeroporto de Barreiras, que já era para o ano passado, ficou para esse ano, e agora, segundo o governador, vai ser para o ano que vem. Então, quer dizer, nós não temos ninguém, não temos representatividade, não temos representante lá em Brasília cobrando isso que os nossos municípios precisam. A infraestrutura necessária para que nós tenhamos uma qualidade de vida melhor para nossas pessoas aqui no Oeste. O Rogério Faedo, como produtor rural, como empresário, viaja muito, anda muito por estradas da Bahia. Qual que é a sua visão como cidadão, tanto nas BR quanto nas BA da Bahia? Veja bem, as BA tem estradas aí, como eu fui agora há poucos dias aqui para Molungu do Moro, ah, ali uma estrada que há 2 anos atrás, não mais, 4 anos atrás, o governador prometeu o asfalto, até hoje não saiu. Agora fomos para, ontem nós estivemos aqui na região de Barreiras, indo para Baianópolis, a BA 464 totalmente esburacada, sem condições de trânsito. A BR 242, como eu já frisei, é uma rodovia hoje da morte, onde que todo dia vidas são ceifadas aí, pois essa rodovia em 1990, 1988 foi construída. Até hoje é a mesma malha rodoviária. Precisa ter um representante lá em Brasília para que traga a duplicação, mas não só na promessa, não só em época de eleição. De verdade, na época que Jair Bolsonaro esteve aqui em Barreiras, que o ministro dos Transportes era o governador de São Paulo hoje, ele falou para mim, Faedo, nós vamos duplicar essa rodovia. E aí, no segundo mandato de Jair Bolsonaro, nós vamos duplicar essa rodovia. Mas, infelizmente, nós perdemos a eleição e quem prometeu também que ia duplicar, não duplicou. Então, quer dizer, agora estão novamente prometendo a duplicação da BR-242. Coisa que eu não acredito, pois já está terminando o mandato e não fizeram nada. Então, vai ficar para o próximo governo, se é um compromisso de Flávio Bolsonaro, já falou também na Bahia Famechou, que irá duplicar essa rodovia. Nós estamos aqui com mais de 100 pessoas acompanhando pela live o programa Você em Foco. Você que está entrando agora, nós estamos acompanhando aqui, recebendo o pré-candidato a deputado federal Rogério Faedo. E a mesa não é redonda, mas é estreita. Rogério Faedo, como você define o governo atual da Bahia? É um governo de muita mentira, muitas mentiras, muitas promessas não cumpridas. É um governo que realmente não mostrou para que veio. E é um governo que está vencido. Então, quando uma mercadoria está vencida, a gente precisa trocar essa mercadoria por uma mercadoria nova. E essa mercadoria nova, eu vejo que é ACM Neto, governador. Haja visto, então, você que está acompanhando o programa Você em Foco, o pré-candidato a deputado federal Rogério Faedo está declarando aqui o teu apoio ao pré-candidato a governador, ACM. Qual que é as virtudes que o Rogério Faedo enxerga no ACM hoje a ponto de apoiá-lo como pré-candidato a governador da Bahia? Veja bem, as virtudes da ACM que eu vejo nele é a vontade dele de fazer a Bahia crescer. A vontade nele de fazer com que a Bahia saia do atraso. A vontade nele de fazer com que as pessoas tenham dignidade. Então, essas as características que eu vejo em ACM Neto. E eu digo para vocês, toda eleição é uma esperança nova que surge. E eu quero acreditar que o que a ACM tem falado, o pré-candidato ao governo ACM tem falado, e o que ele tem o que ele vem se propondo a fazer em 2027 é aquilo que eu desejo para a nossa Bahia. Uma prosperidade, uma
qualidade de vida melhor para as pessoas, uma segurança para nosso cidadão, uma saúde melhor para nosso cidadão, uma educação melhor para o nosso cidadão. Então, é isso que eu vejo em ACM Neto. Essas características e o que ele tem se propondo, eu espero que esses pensamentos de ACM se tornem realidade. É a nova esperança da Bahia, porque o que está aí é 20 anos com desgaste, 20 anos de mentiras, e hoje nós precisamos trocar essa mercadoria vencida. Essa mercadoria nova chama-se ACM Neto. Nós sabemos, pré-candidato a deputado federal Rogério Faído, que nem todos gostam do perfil bolsonarista, nem todos gostam do comportamento bolsonarista. O seu ponto de vista para essas pessoas, qual é a sua definição? Porque assim, nós cobramos muito do governo Bolsonaro, mas nós vamos entender que o Bolsonaro, quando eleito, pegou 2 anos de epidemia, pegou um país praticamente falido e teve menos de 2 anos para governar, né? Como presidente. Então foi muitas cobranças. Só que o presidente Jair Messias Bolsonaro deixou em identidade. E haja visto que essas identidades ecoam e incomodam muitos, que às vezes estão vivendo numa margem não de mudança, mas de conformismo com a situação, porque sabemos que a mudança ela gera dor, gera um sacrifício, né? É, e como é a sua luta? Porque o Rogério Faedo, ele viveu algumas etapas dentro do ciclo bolsonarista, que assim se diz, desde muito tempo até chegar aqui, enfrentou algumas situações, né? E já estamos quase chegando ao final do programa Você em Foco, mas é muito importante nós falarmos a respeito dessa era bolsonarista, na sua visão como cidadão e também na contravisão como pré-candidato. Como você enxerga hoje a era bolsonarista? É uma onda que logo passa ou é realmente um tempo de mudança para o Brasil? Veja bem, o bolsonarismo, ele é uma forma nova de fazer política no Brasil. É uma ah, forma de que aquilo que Bolsonaro fala, o que Bolsonaro fez, são as coisas que realmente, no meu modo de ver, são as coisas certas. Eu não vejo nada assim, todo mundo tem defeito. O Bolsonaro tem defeito, eu tenho defeito, todo cidadão tem defeito. Mas ele tem muito mais qualidades e ele buscou sempre tentar acertar. Se errou, ninguém é perfeito. Mas no meu modo de ver, o bolsonarismo é aquele que abriu os olhos de milhões de brasileiros que estavam com os olhos vendados, porque nós não tínhamos direita e esquerda antes de Bolsonaro. Nós só tínhamos dois partidos que se revezavam no poder e, na verdade, era o jogo das tesouras, onde que um combinava, você ganha agora e na próxima eu ganho. Você ganha agora e na outra a gente vai revezar. Então, e o povo brasileiro estava sendo enganado. Uma política totalmente de esquerda, muita corrupção em todos os governos, sendo que o Bolsonaro significa honestidade. Não existe nenhuma acusação com o Bolsonaro de corrupção no governo dele, veja bem. Sendo que esse governo agora, todo dia, é um escândalo. É uma novidade. É uma novidade. É corrupção de todo lado. Ou é Banco Mafre, Master, é o Banco Master, é roubo nos velhinhos, no INSS, é roubo nos Correios. Quer dizer, em todas as estatais tem escândalo. E Bolsonaro significa o quê? A liberdade. Significa defender a família. Significa a defesa do cidadão. Porque o bandido tem que ser tratado como bandido. E o cidadão de bem tem que ser tratado como cidadão de bem. Bolsonaro é isso aí. É a saúde, é a educação, é a família, é bandido no seu lugar, é o cidadão de bem sendo respeitado. Então, o que eu vejo no bolsonarismo e que eu me identifico são os valores que ele defende. Deus, pátria, família e liberdade.
O nosso pré-candidato a deputado federal, Rogério Faedo, declarando apoio ao Bolsonaro e se identificando às ideologias bolsonaristas, tem enfrentado algumas dificuldades no decorrer dessa campanha, nessa pré-campanha como pré-candidato a deputado? Veja bem, aqui a nossa região é muito de direita, né? Então, para nós aqui é bom de fazer campanha porque as pessoas defendem e apoiam aquilo que realmente é o certo numa sociedade. Mas lógico que em algumas regiões a gente tem alguma dificuldade, pois as pessoas não entendem o que é direita e o que é esquerda, não entendem, às vezes não conseguem nem identificar o que é o certo do errado, porque a inversão de valores está sendo muito grande no Brasil, principalmente pelo pessoal da esquerda. A esquerda, ela gosta de manipular e ela gosta de enganar. Então, às vezes, o cidadão está sendo enganado lá e ele não sabe. Porque, veja bem, o próprio presidente diz que defende os aposentados, mas ele mesmo, o filho dele, recebia uma mesada de 300 mil reais, que está lá na CPMI, do roubo dos velhinhos. Então, quer dizer, hoje, na região oeste, é bom de fazer política pela direita. Mas, não só Ah, cortando, mas as pessoas dizem, pré-candidato Rogério Faedo, que esse escândalo do INSS foi na gestão bolsonarista, né? Só que quando a gente vai olhar, o Bolsonaro então era muito bom que liberou uma pensão de 300 mil ao tal do Lulinha, né? o próprio irmão do Lula era presidente do sindicato, onde foi o sindicato que mais desviou dinheiro dos aposentados. Então, quer dizer, eu acho que são narrativas que o PT tenta tirar das costas dele, eles são especialistas nisso. Quando o roubo é eles que fazem, eles dão a culpa nos outros. Quando não é, eles dão a culpa igual. Então, quer dizer, eles são especialistas nisso aí, mas eu vejo assim, voltando à pergunta dele se eu tenho alguma dificuldade, tenho até, inclusive, dentro, às vezes, do próprio partido, a gente tem algumas pessoas que estão ali infiltradas e tentam dificultar a vida da gente como pré-candidato. Mas isso fica. Eu praticamente não dou crédito para isso, não me importo com isso, e a nossa pré-candidatura, assim, está sendo muito aceita por eu ser de direita, por eu ser do agro, por eu ser bolsonarista. O Rogério Faedo, pré-candidato a deputado federal, já pensou em mudar o seu jeito, o seu comportamento para agradar eleitor ou o Rogério Faedo tem uma identidade única? Veja bem, às vezes dizem, o Faído é bravo. Não, é porque eu não sou bravo. Eu tenho posicionamento e eu não me curvo e não vou agradar a ninguém para dizer, dar um tapinha nas costas e depois não ser aquele meu pensamento. Então eu sou uma pessoa que tem posicionamento, sou uma pessoa que realmente enfrento quem quer que for, porque eu não tenho rabo preso. Por isso que é importante as pessoas analisarem. Faedo é o que é o que ele falar, o que eu falar é a minha identidade. Eu não escondo nada de ninguém, eu não dou tapinha nas costas de quem não merece. Eu só abraço realmente quem é da direita, quem é bolsonarista, quem realmente gosta das coisas certas. E assim eu sou. Pronto, nós estamos chegando ao final do programa Você em Foco. Estamos com mais de 180 pessoas acompanhando aqui ao vivo na live. Alguns declarando apoio a Lula, outros declarando apoio a Bolsonaro, outros declarando apoio ao pré-candidato a deputado Rogério Faedo. O programa Você em Foco é isso aí. Quero aqui agradecer a presença do pré-candidato a deputado federal Rogério Faedo, mas antes de nós terminarmos o programa em Foco, defina o Rogério Faedo em 2 minutos. Veja bem, Rogério Faedo é uma pessoa que realmente quer ver a prosperidade e o bem das pessoas. Quer que as pessoas tenham qualidade de vida, quer que as pessoas tenham o seu recurso, o seu dinheiro ganho todo dia com o seu suor e não com falcatruas. Então, Faedo vem aí como pré-candidato e eu acredito assim que o Oeste, definindo o Oeste como Faedo, o Oeste precisa e merece ter alguém representando ele lá em Brasília. Então, Faedo é a cara do Oeste, Faedo é a cara do bolsonarismo e eu espero que as pessoas realmente procurem o candidato certo para votar em 2026. E Faedo está aí disponível e à disposição para que todos realmente façam uma escolha correta para o bem da sua família, para o bem da nossa cidade, para o bem do Oeste e para o bem do
do Brasil e para o bem da Bahia. É isso aí, queridos. Chegamos ao final do programa Você em Foco. Rogério Faildo, muito obrigado. Que Valeu. Deus abençoe você nessa caminhada. Obrigado. E eu tenho certeza que será uma caminhada de sucesso. E no próximo programa nós estamos juntos aqui com Você em Foco. Valeu, obrigado pela oportunidade e espero ser convidado mais outras vezes. Você que está nos acompanhando pela live, que não conhece o pré-candidato a deputado Rogério Faildo, eu vou aqui virar a câmera, você vai conhecê-lo agora. Fala com o público aí. Ô, meus amigos, é um prazer